Bem, eu acredito que o problema da maioria dos cursos convencionais é de focar muito na gramática, muito na teoria. Eu trabalhei por muitos anos em grandes cursos muito tradicionais, de nome, no Rio, Goiânia, Brasília, que foi assim, realmente foi uma experiência muito importante para mim, mas que eu também convivi com um problema frequente dos alunos, que era o quê? Eles reclamavam, falavam para mim que não tinham tempo de absorver o conteúdo. Eles falavam, teacher, poxa, eu chego aqui na aula, vamos supor, terça e quinta, e aí você ensina uma matéria nova, e muito conteúdo. Na aula seguinte tem matéria nova de novo, e eu não tenho tempo de absorver, não tenho tempo de praticar a gramática, o conteúdo novo. E comecei a perceber que realmente isso era um problema, uma reclamação frequente, e fazia total sentido. Porque se você está recebendo muita informação, muito conteúdo e não tem tempo de praticar, de colocar na prática mesmo, você não consegue absorver aquilo e acaba travando. O excesso de gramática também, se você estudar muita gramática, muito exercício escrito e não falar, né, não tiver a parte da prática oral, do speaking, você vai travar mais, o aluno acaba travando mais, porque ele fica muito preso a regras, ele acaba traduzindo mais e fica muito ligado às regras, aos porquês e trava. Aí não tem jeito, você pensa em português, traduz e trava mesmo. Bem, acabou que depois de muitos anos trabalhando em cursos tradicionais como coordenadora e professora, eu resolvi me arriscar no mundo online, no mercado digital. Acabei pagando a língua que eu sempre critiquei, nunca acreditei que fosse realmente possível aprender através da internet, sem o contato humano, e paguei a língua, né, porque comecei, hoje em dia eu levanto super a bandeira de cursos online, porque o aluno tem uma flexibilidade grande de horário, uma liberdade, sem contar na democracia, né, poder levar um curso de qualidade, conteúdo de qualidade a pessoas de qualquer lugar do mundo, que moram em lugares que às vezes nem tem curso de inglês e não tem nem acesso à informação. Bem, mas quando eu comecei a trabalhar levar o meu curso, a metodologia da TB English para aulas online, eu pesquisei muitos cursos de inglês, de outras línguas também online, e percebi que o grande problema dos cursos online é exatamente o oposto dos cursos convencionais. É tipo 8 e 80. Nos cursos online, acaba que muitos professores batem muito na tecla de esqueça gramática, aprenda inglês sem gramática, sem decoreba, sem, enfim, aprender verbos. E eu até entendo a lógica por trás, mas eu acho que quando a gente exagera e ignora totalmente a gramática, você acaba não dando uma certa autonomia para o aluno. Porque quando o aluno ele entende a lógica da gramática, ele entende a forma que aquela língua utiliza aquela estrutura, isso dá mais segurança a ele, dá mais autonomia. Ele consegue se corrigir, ele tem consciência, essa que é a palavra. O aluno ganha uma consciência maior. Porque não adianta você ficar repetindo sem entender o que está acontecendo, como um papagaio, né? Você vai provavelmente cometer o mesmo erro várias vezes sem nem se dar conta. Quando você entende o que tem por trás, você tem essa autonomia. Então não é nem 8 nem 80. Eu também acho que quando a gente aprende uma língua, não é só ali aprender a falar. Tem muita coisa que está envolvida. Você tem a parte da cultura, da lógica da língua. Então quando você aprende outro idioma, não só o inglês, eu acho que você tem que estar disposto a enxergar com outros olhos, a pensar, raciocinar de outra forma, que cada língua tem uma lógica. Exemplo, no português a gente fala que eu tenho 38 anos de idade, a gente usa o verbo ter para a idade. Já no inglês a gente usa o verbo to be, ser ou estar. E enquanto o aluno não entende a lógica por trás, por que a gente usa o verbo to be? Porque a lógica do inglês é que a idade não te pertence, você está com aquela idade. Mas enquanto você não entende essa lógica e entende o verbo, a gramática, você provavelmente vai continuar falando I have, porque você está se baseando na sua lógica do português. Então é isso. O grande erro que a maioria dos cursos online cometem, na minha opinião, é isso de ter um pavor da gramática. A gramática, sai daqui, sai de perto. Não, vamos aprender sem gramática. Não é muito por aí, né? Não é assim. A gramática não é um monstro. Ela vem para ajudar a gente, na minha opinião, né?
Bem, é muito simples. Eu acho que a solução é exatamente o equilíbrio, é o meio termo, é o caminho do meio, nem o 8, nem o 80. Então, a gente entender a gramática dentro de um contexto da vida real, não a gramática chata, né, boring, maçante, mas a gramática que a gente usa ali no dia a dia e praticando, colocando em prática, para não ficar só no conteúdo. Exatamente, gramática na prática, que até é o novo programa que a gente está fazendo. A gente vai começar agora em novembro um programa novo chamado Gramática na Prática, que a ideia é levar para os alunos um conteúdo for free, gratuitamente, de qualidade, para que as pessoas possam ou revisar ou aprenderem tópicos gramaticais, mas não só ali na teoria. O aluno vai entender a lógica, o que eu expliquei, né? Ele vai captar, entender, enxergar a lógica por trás daquela estrutura gramatical e, na sequência, no mesmo momento, praticar com frases de diálogos, de conversação da vida real. Essa é a ideia desse programa Gramática na Prática. A gente até preparou já a primeira aula, que vai ser para o nível iniciante, que a gente vai trabalhar o to have e o to be, o exemplo que eu acabei de dar da idade. Quando a gente usa o verbo to be, ser, estar no inglês, que é muito usado, e não segue a mesma lógica do português. Então, eu acredito que quando você tem essa prática da gramática, usando exemplos da vida real, e claro, né, não é só isso, junto com a repetição, que é parte da nossa metodologia, a repetição usando intonation, emotion and speed. Então não é uma repetição papagaio mecânica, like Robocop, não. É uma repetição usando a sua emoção, que a gente já foi assim comprovado em estudos da neurociência, que quando você liga ao estudo de uma língua, uma frase, a emoção, você vai internalizar isso, interiorizar, não é memorizar, é você realmente captar aquela frase, ligar ao seu sentimento. A entonação, intonation, que é a mesma lógica da emoção, e o speed, a velocidade, para que você já desde o início, mesmo sendo básico, iniciante, você já fale no ritmo natural. Porque se você pratica inglês falando lentamente, muito, né, como eu falei agora, como um robô, na hora de usar para valer, na hora que você fizer uma viagem, tiver que atender um call, fazer uma entrevista de emprego, você vai travar, você vai falar devagar, você não vai entender o que vão te falar e também vai falar tão lentamente que vai perder a naturalidade. Então é a junção disso, é você fazer essa imersão, o contato com a língua diário, que é por isso que a gente aprende inglês quando faz intercâmbio, mas não é a única forma de aprender, mas esse contato diário, junto com a diversão, junto com a ligação com a sua emoção, com a diversão, que vai fazer com que você aprenda e pratique sem nem sentir que você está estudando. Não vai ser mais uma tarefa do dia a dia, não vai ser um sacrifício. Vai ser você praticar o inglês, essa gramática, né, dentro da prática, mas também com uma naturalidade, de uma forma divertida. E dentro de uma imersão, que é o nosso outro programa, a gente acabou agora de fechar uma turma, o Você Fluente 2.0, que é um programa, um curso de imersão, de 1 mês, imersão no inglês, usando todas essas técnicas que eu acabei de falar. Usar repetição, usar também a parte divertida, o contato diário com a língua. E aí sim, passa a ser algo natural. Através de estudos da neurociência que a gente vai aplicar para o inglês dentro das atividades, gamificando, criando desafios, porque você tem algo te impulsionando além da necessidade, você vai ter desafios, jogos, tudo isso junto, tudo isso combinado, botando a gramática na prática de uma forma divertida, com imersão, usando muito a repetição para você ir assimilando aquilo de uma forma natural. É realmente assim, o resultado, só tem um resultado, que é atingir a fluência e o gosto e o prazer em estudar a língua inglesa.